Olá, nós cremos que na morte, pensamentos, personalidades, sentimentos, todos voltam para o pó da terra. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte e somos pecadores e morremos em virtude do pecado. Agora, se tanto corpo, alma e espírito morrem, como que a gente entende Mateus 10, verso 28, que diz assim: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus dizendo isso daqui. Se morremos, alma e espírito e corpo, fôlego de vida, voltam ao pó da terra, por que Jesus disse isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa você já sabe, né? Você pergunta e a Bíblia responde. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet. Estamos transmitindo também pelo Facebook. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde, mas quem está na mira para te dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, graças a Deus. Rapaz, você sabe que essa abertura aqui já tem acho que quase 14 anos, né, rapaz? Quase 14 anos. Eu já chego assim pra você, e aí, professor, tudo bem? Tá, mas sempre é assim mesmo. Coisa. Mas é bom, é saber como é que você tá mesmo. Você tá bem? Não, tô bem, amigo, graças a Deus, bem, contente aí, porque Deus tem abençoado a vida de todos nós, estamos recebendo novamente visitas aqui no programa ao vivo, então isso é muito bom. Nos deixa contentes e ficamos alegres também, amigo telespectador, amiga telespectadora, por sua presença aqui conosco. Muito obrigado pela sua confiança. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. Fique à vontade para perguntar, mesmo que não venhamos a concordar com tudo, estamos em busca da verdade bíblica. E o nosso maior interesse é estudar a Bíblia com você. Que Deus te abençoe e obrigado pela sua audiência. Como eu sempre digo aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E olha, eu convido você a dizer, se você é de alguma denominação religiosa, fale qual é a denominação que você frequenta, que você tem aprendido da Bíblia e manda sua dúvida para a gente. Afinal de contas, todos nós temos dúvida quando nós começamos a ler a Palavra de Deus. A gente tem esse programa como incentivo ao estudo da Palavra de Deus e com certeza a gente, ao ler a Palavra de Deus, em algum momento a gente se depara em alguma coisa que a gente não consegue compreender. E quem sabe essa sua dúvida, a gente consiga dar a resposta aqui na Palavra de Deus. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós abrimos o programa com uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram. Eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para você participar, mandando as suas perguntas para a gente, tá? Você pode fazer pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo SMS. E eu falo já qual é o número para você mandar a sua pergunta. Essa pergunta no Facebook e no Instagram sempre a gente coloca um videozinho antes lá. Então, se você que está assistindo o programa aí quiser acompanhar e antes do programa já ter a chance de fazer a sua pergunta, é só seguir a gente, tanto no Facebook como no Instagram, tá bom? No Instagram é @namiradaverdade. Passa a seguir a gente lá. No nosso Facebook é namiradaverdade.nt, tá? De novo tempo. Segue a gente lá também e você tem a chance de fazer a sua pergunta. Muito bem, quem mandou foi o Nunes Leandro. Olha aí, o seu xará, hein? Um xará. A pergunta dele é a seguinte: nós adventistas do sétimo dia cremos que na morte todos os pensamentos, lembranças, personalidade, valores, tudo morre e torna-se ao pó da terra. Afinal, toda alma que pecar morrerá. Então, como somos todos pecadores, morremos e a alma morre.
Agora, sendo assim, como é que Mateus 10, 28 diz para não tememos os que matam o corpo, mas não podem matar a alma? Se a alma e corpo estão vivos enquanto o fôlego de vida está ativo e, cessando o fôlego, a alma permanece juntamente com o corpo. Ora, por que Jesus então, professor, disse com respeito, parece que há uma separação entre corpo e alma. E a gente tem falado aqui no programa Na Mira da Verdade, e esse texto já foi colocado outras vezes, né? Mas tem falado de que ambos, quando morrem, voltam ao pó da terra. Por que Jesus falou isso? Qual era o sentido disso? Para nós estudarmos esse tema, é muito importante nós partirmos de um pressuposto, bíblico, obviamente, de que o termo alma na Bíblia tem uma gama de significados, né? Não tem só um significado. Tem o significado primário de Gênesis 2,7, né? Lá diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o sentido de alma é um ser vivo. E interessante que Gênesis 2,7 não diz que o ser humano tem uma alma, diz que ele é uma alma. O homem passou a ser alma vivente. Então, o termo alma tem uma gama de significados na Bíblia. Tem o significado primário, que é ser vivente. Tá? Agora, tem outros significados. Né? O termo alma pode se referir na Bíblia à mente, à sede das emoções. Pode também ter uma conotação de pronomes pessoais. Né? Quando Davi, no Salmo 42, 5, né? Fala assim, por que te preocupas, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele está falando do seu interior, né? E ele fala dele mesmo. E o termo alma também pode se referir à vida eterna, e por aí vai. É uma gama enorme de significados. Agora, uma coisa interessante, nunca na Bíblia nós encontramos a definição grega de alma. A definição grega de alma, né, é de que é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Mas como bem disse o teólogo luterano Oscar Cullmann, né, ele disse que não há uma harmonia entre o dualismo grego, dualismo é porque divide a natureza em dois, humana, né, em corpo e alma. Não há uma harmonia entre o dualismo grego e o holismo bíblico. O que é holismo? Do grego holos quer dizer integral. Então, enquanto que Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, veja, não há como harmonizar o dualismo grego com o holismo bíblico. Outro detalhe importante, nós precisamos então, já que o termo alma tem uma gama de significados, né, nós precisamos então analisarmos o significado do termo no contexto. Então, em Gênesis 2,7 é um ser vivo. Agora, realmente, em Mateus 10, 28 não é ser vivo. Tem um outro significado aqui. Então, vamos ler o verso 28 e vamos ler também aqui o verso 39. Por quê? Porque o mesmo termo grego, psique, que é o termo grego para alma aqui, no verso 28, é o mesmo termo psique no verso 39. Só que ele tem uma outra tradução aqui. E eu vou ler para você, e aí eu vou lhe explicar o porquê que o tradutor usou a palavra alma no verso 28 e outro termo que eu vou ler agora no verso 39. Então vamos ler aqui Mateus 10, 28 e 39. 10, 28 diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, se você tiver o pressuposto correto, bíblico, né, de que o termo alma tem mais de um significado, então vamos procurar no contexto como que esse termo poderia ter sido traduzido aqui de uma forma mais clara. Não que está errada a tradução alma, não. É porque ela tem um significado mais amplo, né? No verso 39, o mesmo termo psique, alma, é empregado da seguinte maneira, ó. Quem acha a sua vida, que é psique, no grego é alma. Então seria assim, ó, quem acha a sua vida ou quem acha a sua alma, perdê-la.
Quem todavia perde a vida ou a alma por minha causa, achá-la. Agora, uma coisa curiosa, né? Por que o tradutor colocou alma no verso 28 e vida no verso 39, sendo que é o mesmo termo, psique, no grego? Porque a alma pode ser traduzida por vida. Só que tem um detalhe. Ele colocou alma no verso 28 e não alma no verso 39, porque ia dar um problema por causa do pressuposto do tradutor. Não é desonestidade, mas é uma falta de precisão. Por quê? Porque se ele fosse traduzir ao pé da letra, como ele traduziu o verso 28, então no verso 39 deveria estar assim, ó: quem achar a sua alma, perdê-la-á. Quem todavia perde a alma por minha causa, achá-la. Então para o tradutor ficou esquisito. Como é que eu vou como é que alguém pode perder a alma por causa de Cristo? Então, por causa do pressuposto imortalista do tradutor, dos tradutores, aparece dessa forma. Agora, se fosse preciso mesmo, deveria colocar alma tanto no verso 28 quanto no 39. Mas o verso 39 fala de vida, vida eterna. Então, este é o significado correto no verso 28, considerando que a Bíblia tem uma visão holística do ser humano e não a visão dualística grega. Então, Cristo está dizendo no verso 28 o seguinte: não temam, não temais os que matam o corpo, mas não podem tirar a vida eterna de vocês. Porque esse é o contexto ali no verso 39, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a possibilidade de você ter a vida eterna, como o corpo. Então, o termo alma aqui tem esse sentido de vida, vida eterna. E para finalizar, olha que interessante. O verso 28 está dizendo, na verdade, o contrário, né? Aqui fala que a alma é imortal. Não. Olha o que diz aqui, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, que é Deus, né? Que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, biblicamente, no inferno, tanto a alma como o corpo vai perecer. Não tem nada aqui de alma imortal. E nem poderia, porque de acordo com Apocalipse 22:2, 1 João 3,15, o ímpio, por não ter aceitado a Jesus, ele não pode comer da árvore da vida para ter a eternidade. Ah? Então, analise o verso 28, leia também Lucas 12, 4 e 5, que é um texto paralelo, e você vai perceber que o melhor significado aqui é quando diz assim, ó, Deus pode fazer perecer, e vai fazer, diz o texto, tanto o corpo quanto a sua vida eterna. Você vai perdê-la se não fizer de Jesus seu salvador pessoal. Então é isso que o texto ensina. Muito bom, professor, muito bom. O programa está apenas começando, hein? Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Anota aí, 12 98151 0101. Você manda a sua pergunta e ela chega aqui na hora para mim, tá bom? Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. Ambas plataformas têm lá um videozinho onde você pode fazer sua pergunta. E o Facebook, estando ao vivo ali, você também tem os comentários e pode mandar a sua dúvida pra gente, tá bom? Chegou aqui uma pergunta por SMS agora. Quem mandou foi o William, de Visconde do Rio Branco, lá em Minas Gerais. Ele perguntou assim, professor, lá em Gênesis 28, versos 20 até o 22, Jacó fez uma promessa. Ele disse que se Deus cuidasse dele, ele daria o dízimo de tudo que ele ganhasse. Né? E aí a pergunta do William é o seguinte, será que ele cumpriu essa promessa quando ele encontrou com o seu irmão lá em Gênesis 33, de 8 a 11? Porque ali ele oferece a Esaú, né? Uma oferta, alguma coisa assim. Será que isso ele já estava cumprindo o dízimo que ele tinha prometido a Deus? Não, o dízimo sempre foi dado somente para o líder religioso na época de Abraão, em Gênesis 14, 18 a 20, Abraão devolveu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. É óbvio, né, que Isaac e depois Jacó não iam devolver o dízimo para um ser humano que não fosse sacerdote. E depois, quando exigiu o povo de Israel, os levitas, né? Então, a Bíblia não diz que ele deu dízimo ou oferta para Esaú. Ele deu um presente.
Isso é bem claro no texto. Então, não podemos confundir um presente com o dízimo, com a oferta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, muito bem. Tem uma pergunta aqui que chegou, estou até abrindo aqui Apocalipse 2:10, que diz o seguinte: lá fala de 10 dias de sofrimento e perseguição. Isso é simbólico ou literal ali em Apocalipse 2, verso 10? Vamos ver aqui o que está dizendo aqui Apocalipse 2, verso 10, professor. 2, verso 10, o próprio Jesus disse o seguinte: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Esses 10 dias são literais? Esses dias, nós entendemos o seguinte: quando estudamos o livro do Apocalipse, devemos lembrar do chamado princípio diano. Em profecia apocalíptica, profecias referentes ao futuro, ao fim dos tempos, normalmente um dia equivale a um ano. Isso só em profecia apocalíptica, tá? Na Bíblia, o dia é de 24 horas, tá? Mas em profecia apocalíptica, ele equivale a um ano, a não ser que o contexto diga o contrário, tá? Então aqui nós entendemos, assim, os intérpretes, boa parte dos intérpretes historicistas, tá? Não vou dizer que são todos, que usam dessa escola de interpretação, creem que os 10 anos, pelo fato de existir o princípio diano para interpretar as profecias, você pode ler, por exemplo, esse princípio em Números 14, 34, 35, Ezequiel também capítulo 4, verso 6. Então esse princípio diano indicaria o quê? Que esses 10 dias equivaleriam a 10 anos. E intérpretes historicistas entendem que esses 10 anos aqui se referem ao período de perseguição que o imperador Diocleciano impôs sobre os cristãos, de 303 depois de Cristo a 313. Ok? Então seria realmente um período simbólico que se referiria a esta perseguição, desencadeada por Diocleciano. Então nós, usando o princípio diano e o método historicista, entendemos desta forma. Óbvio, tem outras interpretações, não é muito simples você bater um martelo, e dizer não é isso e acabou, mas a interpretação a princípio, que pelo menos para mim me parece mais lógica, é essa mesmo, que é uma referência ao período de 10 anos, de 303 a 313 depois de Cristo. Muito bom, muito bom. Mais uma perguntinha agora do Facebook. Você que está acompanhando aí o Facebook, obrigado aí por mandar as suas perguntas para a gente aqui. Quem mandou essa foi o André Carvalho, o Dé. A pergunta dele é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. A promessa de Cristo à igreja de Pérgamo é uma pedrinha branca ao vencedor. Qual o significado, professor, da pedrinha branca? Por que Jesus usou este símbolo? É bem interessante. Nos tempos antigos, quando um juiz dava uma sentença, ele colocava diante do réu uma pedrinha. Se a sentença fosse favorável ao réu, ele fosse absolvido, diríamos assim, ele recebia uma pedrinha branca. Se o réu fosse declarado culpado, era uma pedrinha escura. Então Jesus pega este contexto, o apóstolo João pega este contexto histórico, cultural, para demonstrar a disposição de Deus, também como juiz de toda a terra, de absolver todos aqueles que, de acordo com Romanos 6:23, merecem a condenação eterna, a morte eterna. E graças ao sacrifício substitutivo de Cristo, a justiça de Cristo é transferida para nós e de forma simbólica Deus pode dar-nos, ao invés de uma pedrinha escura que indica condenação, a pedrinha branca que indica a absolvição.
Na verdade, cada lugar desse, representado por uma igreja, tinha uma característica, né, professor? Sim. E, por exemplo, quando a gente vê lá Laodiceia, ele fala sobre a mornidão. E a Laodiceia, essa cidade lá no Oriente, é uma cidade onde era conhecida, ou até hoje é conhecida, pelos rios quentes, aquela coisa toda. As águas termais, então, é isso mesmo. Cada cidade tinha uma característica, ele fez alguma alusão a isso, não é mesmo? Alusão a isso para poder ensinar uma realidade espiritual. Então, é a didática correta de Deus, né? Deus, ele usa-se dos aspectos históricos, culturais, para ensinar verdades sobre o plano de salvação. Muito bom, muito bom. Bom, nós temos que ir para o intervalo. Aproveite o intervalo, formule a sua questão, manda para a gente. Você pode mandar pelo SMS, pelo Facebook e pelo Instagram. Participe aí, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do programa, mande a sua pergunta para a gente através do SMS, o número é 12 981510101 ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade. Aproveita lá e segue a gente também. Se você ainda não está seguindo, clica lá em seguir a gente e também nas notificações, tá bom? Agora tem uma daquelas perguntinhas capciosas. Vamos ver como é que o professor se sai. Professor Leandro Quadros, olha só o que a Leidiane Barbosa pergunta. Gostaria de saber se a pessoa já nasce com o dia certo para morrer. Será que nós já somos predestinados ao dia da nossa morte? Nascemos e certamente morreremos, mas Deus já sabe e já somos predeterminados a ter o dia certo da morte? Não, Deus, o desejo de Deus é que todos tenham vida e tenham em abundância. Vamos ler aqui o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí verso 11, eu sou o bom pastor. Então Cristo, Deus, Ele quer que o ser humano tenha vida em abundância, tanto aqui na presente vida, especialmente na vida eterna. Na terceira carta de João, que tem só um capítulo, no versinho 2, ele diz assim, ele faz votos pela prosperidade e saúde, assim como é próspera a alma. Né? Então veja, há uma preocupação de Deus com todos os aspectos do ser. Se Deus predeterminasse a morte de todo mundo, né, nós teríamos um problema de ordem teológica e moral sem tamanho. Por quê? Então quer dizer que todos os que morrem de câncer, foi Deus que ordenou que eles morressem assim. Então Deus mandou pessoas fumarem, Deus mandou a pessoa transgredir as leis de trânsito, dirigir a 200 por hora sem cinto de segurança, bate, morre. Então foi tudo culpa de Deus. Não, o que é isso? Quem faz isso é o diabo ou a irresponsabilidade do ser humano. Deus quer que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Isso é o que a Bíblia ensina. Muito bem, professor. Tem tanto no Instagram como no Facebook, o pessoal está perguntando uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui essa última que eu peguei. Da Deise Helena. Mas quem mandou uma pergunta parecida também, deixa eu ver aqui no Facebook, foi a Lucimar. Deixa eu ver. O Evangelho... Ok, a pergunta então é a seguinte, ó. Professor Leandro, vou tentar novamente, quer dizer que ela já tentou e não tinha sido pescada. Hoje foi pescada a sua pergunta, muito bem. Espero que pesquem, já foi pescada. Como eu preciso de clareza, eu queria saber sobre como surgiu a iniquidade, já que o nosso Deus foi tão perfeito em sua criação. Como que Deus não previu isso? E a outra pergunta aqui, deixa eu ver, que também estava no Facebook.
Olha aqui, ó. Gostaria de saber como que Deus, já lendo os pensamentos antes e sabendo tudo sobre todo o nosso interior, Deus não leu o pensamento do mal de Lúcifer, que pegou uma parte dos poderes de Deus e uma parte dos anjos e o transformou em anjos das trevas? Como é que é isso? Como é que explica a iniquidade? Eu acho que não tem explicação, né, professor? Como é que é? Temos uma explicação parcial. Eu vou dizer o porquê. Veja, o fato de Deus não impedir a existência do mal não significa que ele não tenha tomado providências em relação a isso, né? Nós temos que entender uma coisa: a onisciência de Deus não é sinônimo de tirania. O que eu quero dizer com isso? 1 João 4,8 e verso 16 diz que Deus é amor. Não existe amor sem liberdade. Temos que entender isso, tá? O amor é algo que nós conquistamos, não impomos a alguém, tá? Então, se Deus, por ser onisciente, ele não deixa suas criaturas decidirem amá-lo ou não, então Deus não é amor. Você entendeu? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. A Bíblia diz que Deus tomou providências na sua onisciência, e temos que aqui duas coisas. Deus é onisciente e ele é o criador do livre-arbítrio, né? Então, na sua onisciência, ele previu sim o pecado, mas ele, por ser amor e pelo fato do amor de ser livre, né, espontâneo, então ele deixou suas criaturas decidirem um dia não amá-lo mais ou pecarem contra ele. Então nós temos que harmonizar esses ambos atributos de Deus. Se nós supervalorizarmos, por exemplo, a onisciência de Deus, vão ter problemas. Vou supervalorizar a onipotência, também vou ter problema. Vou achar que ele é um gênio da lâmpada mágica e que tem que fazer tudo aquilo que eu quero. Não é assim, né? Então veja, dito isso, vou deixar só um texto para você e uma outra referência. Nós não temos como explicar como que a imperfeição surgiu na perfeição. Não tem como. Não que não exista a resposta, né? É que nós não somos capazes de compreendê-la ainda. Ezequiel 28, 12 a 17, diz que Deus criou o querubim, que era Lúcifer, né? Perfeito. Diz ali no verso 15, né? No capítulo 28, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ou seja, Deus não criou ele mal. E aí continua o verso, até que se achou iniquidade em ti. E ali explica que essa iniquidade surgiu porque ele alimentou desejos de exaltação própria, e de acordo com Isaías 11, 12 a 14, ele queria ser como Deus. Então a base do pecado foi o que? Da iniquidade, foi uma criatura querer se colocar no lugar do Criador. Então isso, nós temos essa explicação parcial. Agora, como que pôde surgir a imperfeição num ser perfeito, nós não temos como explicar. Por isso que Paulo diz, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,7, ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, entre outras coisas, aqui ele está dizendo o seguinte, que a iniquidade é um mistério, né? Então, temos o suficiente na Bíblia para sabermos que existe um conflito entre o bem e o mal. Deus criou seres livres e um dia, como diz Apocalipse 12, 7 a 9, houve uma rebelião no céu, porque Deus respeitou o livre-arbítrio. Agora, como a imperfeição surgiu na perfeição, só na eternidade, quando nossa mente estiver apta, nossa natureza transformada, corpo, mente, aí sim nós estaremos habilitados para termos essa resposta. Professor Leandro, Tito, que a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Fernando, sou de São Paulo, capital. Admiro muito o programa e as explicações coerentes dadas pelo professor Leandro Quadros. Pergunto, por que a contradição de 2 Samuel 14, 27, onde diz que Absalão tinha 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, e 2 Samuel 18, 18, onde diz que Absalão não deixou descendentes? Me expliquem, elucidem essa minha dúvida, por favor. Essa pergunta chegou pelo nosso SMS. Dá pra gente saber aí, 2
Samuel 14, 27. Quer que eu leia aqui, professor? Qual é o outro texto? Tu leu um, o eu leio outro outro. texto é 2 Samuel 18, 18. O 14, 27 diz o seguinte: ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Ou seja, Absalão faz as pazes com Davi e diz aqui, né, que ele tinha 3 filhas, 3 filhos e uma filha que chamava-se Tamar. E aí depois, lá no 18, 18, já diz que quando ainda vivia Absalão, construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Aqui é o seguinte, ó. Realmente Absalão ele teve, né, 3 filhos. Como que os eruditos entendem essa aparente contradição? É que quando esse texto aqui foi escrito, né, no momento que ele construiu aquela coluna, ele não tinha filhos. Tá? Quando ele construiu aquele monumento, na verdade, em homenagem a ele mesmo, né, ele achou que ele não ia nunca ter filhos. Mas depois ele teve 3 filhos. A dúvida é porque num capítulo antes ele fala dos filhos e no capítulo posterior ele fala que não tem filho. Mas acontece que não tem uma cronologia ali, não é? Não, exatamente. Não é necessário uma cronologia. Às vezes até mesmo num filme, né? Aqui ele está contando uma história, né? Então, às vezes num filme, o filme vai, volta, que é para contextualizar, né, a pessoa que está assistindo o filme. Então, na história é a mesma coisa. Então, ele contou antes, né, que ele teve 3 filhos, mas depois o profeta decidiu contar, olha, mas antes dele ter 3 filhos, ele construiu um monumento em homenagem a ele mesmo, porque ele não teve filhos logo, achou que não teria mais, então foi isso que aconteceu. Muito bem. Mais perguntas aqui chegando pelo nosso Instagram. Deixa eu ver essa aqui, ó. Quem mandou foi a Marcinha. A pergunta da Marcinha é a seguinte, professor. A paz do Senhor Jesus. Gostaria de tirar uma dúvida com relação à morte. Os que aceitaram Jesus têm um lugar reservado no céu? Falo do Espírito, porque o corpo vira pó, segundo a Bíblia. E os ímpios terão também um lugar reservado até o dia da volta de Jesus? Ficarão ambos separados? E aí, professor? A pergunta aqui é se, quando morremos, vamos para o céu, né? Se a alma vai para o céu. É aquela pergunta que vai desdobrando do que nós abrimos o programa aqui. Ó, aqui nós temos que entender o seguinte, que o termo espírito na Bíblia, né, ele também tem mais de um significado, tá? Mas o significado primário também está em Gênesis 2,7, porque é o capítulo ali onde detalha um pouco mais a forma como Deus criou o ser humano. Então vamos ver o que é espírito, tá? O significado primário de espírito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui a palavra fôlego é espírito no hebraico, tá? E o homem passou a ser alma vivente. Então o que é o espírito na Bíblia? Você tem que tirar da mente essa ideia grega de espírito ou de alma, né? Se nós formos à Bíblia com os nossos olhos gregos, com certeza vamos interpretar desta forma. É que a nossa cultura é influenciada pela filosofia grega, né? Não tem como nós dissociarmos isso. Mas quando vamos para a Bíblia é bom nós pensarmos, bom, qual era a visão hebraica ou judaico-cristã de alma e de espírito? Aí eu já consigo me afastar um pouco, né, da minha cultura para eu poder entender o texto bíblico. Então o termo espírito aqui é o fôlego de vida. Então nesse sentido, o fôlego de vida, seja do bom ou do mal, volta para Deus. Por isso que Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Só que este fôlego de vida é o poder, a energia que vem de Deus e que dá vida às criaturas terrestres aqui. Não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, porque o texto até fala, ó, o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida, ó. Isso é um hálito de vida, um poder de Deus, não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Tá? E aí, o que acontece? Em resumo, a Bíblia ensina a doutrina da ressurreição.
tanto dos justos quanto as dos ímpios. Só que os justos são ressuscitados para receberem a vida eterna e os ímpios ressuscitados para receberem o castigo e depois a destruição eterna. João 5, 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Da onde que eles vão ouvir a voz de Deus? Do céu, do inferno? Não, dos túmulos. E aí vai explicar o porquê, ó. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá? Então, para receber a vida eterna ou o castigo proporcional às obras do indivíduo e depois a destruição eterna, tem que haver a ressurreição do corpo. Deus não vai dar a vida eterna ou o juízo fora do corpo. É no corpo. Tá? Então, por isso que nós defendemos que a Bíblia não ensina essa doutrina da imortalidade natural da alma. Até porque a Bíblia ensina a doutrina da ressurreição. E Jesus fala em João 14, 1 a 3, por exemplo, que os filhos dele vão estar com ele quando ele voltar. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, para o ser humano ir para o céu, ele tem que ser ressuscitado e tem que ser por ocasião da volta de Cristo. Então, nós não conseguimos ver harmonia entre a doutrina da imortalidade natural da alma e a doutrina da ressurreição e da volta de Cristo, como ele menciona em João 14, 1 a 3. Muito bem. Aqui no SMS tem uma pergunta do Antônio Edson, ele é lá do Pará e ele gostaria de saber sobre os livros perdidos da Bíblia, tais como o livro do justo, o livro das guerras de Jeová e vários outros. A minha pergunta é, por que esses livros inspirados não foram preservados por Deus? Essa pergunta você vai ter a resposta logo mais no intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero, como sempre, indicar um curso bíblico para você, um curso bíblico gratuito que você pode fazer aqui com o programa Na Mira da Verdade. Basta você solicitar esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você pedir essa revista, se você quiser fazer um pedido agora, você pode entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai ver a imagem dessa revista que você está vendo aí e você pode clicar lá e fazer um cadastro com seus dados postais para que possa chegar gratuitamente aí para você. Se você preferir, você pode ligar também no horário comercial para a gente, para 0 operadora 12 21 27 3121 e solicitar também esse estudo bíblico. São temas fantásticos para o tempo do fim, que nós acreditamos que estamos vivendo no tempo do fim. Os dias hoje parece que são abreviados, a confusão mundial é grande. E a gente sabe que a Bíblia já dizia que tudo isso ia acontecer. E se você quer saber um pouco mais, verdades para um mundo assustado, outra lição aqui. No final de cada lição você tem um questionáriozinho para você responder. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Tantas tragédias, guerras acontecendo. Será que Deus esqueceu da humanidade? A estratégia da rebelião. Qual foi a estratégia de Satanás? O milagre do novo nascimento. O que a Bíblia diz sobre o batismo e tantos outros estudos. Peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Você vai se encantar e aprender muito da Palavra de Deus, tá bom? Liga pra gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou então você pode acessar agora novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Professor, então a pergunta que ficou aberta aí é a seguinte, esses livros escondidos aí, que ele diz que foi inspirado, né? O livro das guerras de Jeová,
o livro do Justo, são livros que foram inspirados e por que não fizeram parte do cânon bíblico? Porque nem todo livro inspirado, ele realmente é necessário para a compreensão da história da salvação. Nós temos que lembrar aqui, por exemplo, em 1 Crônicas 29, menciona-se que o profeta Samuel, que é um profeta canônico, né? O que é um profeta canônico? É um profeta que tem livros no cânon bíblico, ou na lista de livros inspirados. Mas também mencionam-se aqui, dois profetas não canônicos, que é Natã e Gade. E menciona-se aqui, inclusive, as crônicas do profeta Natã. Não temos nada na Bíblia escrito por Natã, temos a história, que foi um importante profeta nos tempos do rei Davi. Ali em 2 Samuel 11:12, nós vemos um dos episódios que Deus usou muito esse profeta. Então você tem que entender o seguinte, existem profetas canônicos, com livros na Bíblia, e profetas não canônicos. Não quer dizer que os profetas não canônicos não sejam importantes, não, eles têm o mesmo nível de inspiração de um profeta canônico. Só que o detalhe é o seguinte, nem tudo aquilo que foi escrito se aplica para todas as pessoas. Por exemplo, essas crônicas de Natã, o livro das guerras dos justos, isso tinha uma importância para eles, no contexto histórico, cultural e religioso deles. Então, como o Espírito Santo viu que isso não seria necessário para nós compreendermos o plano de salvação, ele não permitiu que essa lista de livros fizesse parte do texto bíblico. E para finalizar, lembre-se que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tanto inspirou um profeta quanto guiou esses profetas, guiou a transmissão e a preservação do texto bíblico. Tá? 2 Pedro 1, 20 e 21, que é um texto que eu vou ler aqui para você ver que, sendo Deus o autor da Bíblia, é óbvio, jamais ele iria cometer um erro. Opa, me esqueci de não colocar as crônicas de Natã na Bíblia. Não, jamais. O que diz 2 Pedro 1, 20 e 21? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que está aqui é inspiração divina numa linguagem humana, para compreendermos. Se não tem outros livros aqui no texto bíblico, no cânon bíblico, na lista de livros, é porque o Espírito Santo, autor da Bíblia, sabe o que realmente deve constar aqui. Muito bem, professor. Tem uma pergunta que chegou aqui, é outra daquelas perguntinhas capciosas. Sobre o consumo de carnes puras e impuras. Quem mandou foi o Dalisson Trindade. Creio ser um mandamento vigente para os nossos dias, mas existe algum limite? Por exemplo, em um caso extremo, por sobrevivência, deve-se priorizar a vida e abrir exceção e comer a carne imunda ou não? E aí, professor? O que acontece? O cristão tem que lembrar de alguns princípios, né? Primeiro princípio, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ali é dito que o corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu tenho a noção de que o corpo é o templo do Espírito Santo e não a prisão da alma, né, mas o templo do Espírito Santo, eu vou ter que ter uma responsabilidade no cuidado desse corpo. Né? E se a Bíblia em Levítico capítulo 11, versos 7 e 8, né, Deuteronômio 14, 7 e 8 também, considera a carne de porco como imunda, ou outros animais também, né, como imundos para alimentação, obviamente, eu não posso colocar lixo dentro de um templo, que é o templo do Espírito Santo. Então, esse é um princípio. Outro princípio. Ali, no primeiro livro de Reis, se Deus mandou corvos para alimentar Elias,
será que ele também não pode alimentar um filho dele que esteja numa situação extrema? Vai depender, óbvio, da fé de cada um. Eu não vou dizer que uma pessoa numa situação dessa extrema, porque ela não teve fé, ela vai perder a salvação por causa de um ato isolado. Não, não estou dizendo isso. Mas cada pessoa, dependendo da sua fé, da sua força emocional, uma série de fatores, ela age de uma forma diferente. Então, tem alguém que pode realmente, numa situação extrema, para se preservar, comer uma carne imunda. E Deus pode perdoá-lo, obviamente. Deus perdoa tantos pecados horríveis da humanidade, claro que ele pode perdoar isso também. Mas tem outras pessoas que confiam em Deus o suficiente, pensando o seguinte: bom, se Deus mandou corvos para alimentar Elias, ele pode, de alguma forma, me alimentar também. Eu tenho um grande amigo, né, que ele uma vez, ele estava afastado do evangelho, né, e ele, não vou dizer o nome dele, né, porque ele não me autorizou a fazer isso, mas é um querido amigo que eu gosto muito, né, e ele estava, em resumo, ele gastou tudo o que ele tinha e tinha uma vida muito boa e estava debaixo de uma ponte. Perdeu tudo. E aí ele fez uma oração, falou assim: Deus, se tu existe realmente, tu vai me tirar dessa situação. Quando ele terminou de orar, chegou um conhecido dele, disse assim: olha, eu estava comprando algo para eu comer e eu senti algo de que eu tinha que trazer isso aqui para você. E entregou uma marmita para ele. Ali ele decidiu voltar para Cristo. Isso já tem alguns anos, ele voltou para Cristo. Vários anos, ele voltou para Cristo, está firme na igreja e tudo mais. Então, veja, Deus ele tem 1001 maneiras de cuidar dos seus filhos. Então eu creio que vale a pena dar um voto de confiança em Deus, mesmo em situações extremas. Muito bom, professor, muito bom. Nós estamos felizes aqui também porque recebemos hoje pessoas que vieram nos visitar, conheceram Na Mira da Verdade. E eu queria agradecer aí às pessoas que vieram. O Ricardo, que é mais conhecido como Cobra, eles fazem parte de motoclubes, são 2 motoclubes, não é? São 2 motoclubes aqui, eles vieram conhecer a gente aqui, o Cobra e a Adriane, e também o Fina e a Eliana. Obrigado pela presença de vocês aí. Eles estão vendo aqui o programa Na Mira da Verdade, tinha vontade muito grande de conhecer a gente e é um prazer receber o carinho das pessoas que querem conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e vir aqui saber se realmente esse professor Leandro Quadros aí responde tudo assim na lata. E acho que eles puderam confirmar isso hoje. Muito bem, nosso programa está chegando ao final, mas eu tenho ainda mais uma perguntinha. Lá em 2 Crônicas 34, 38, Deus afirma que trará o mal sobre este lugar. Seria Deus o criador do mal? Pergunta a Raniel. Seria Deus o criador do mal quando Crônicas estava dizendo isso? Aqui há um contexto muito interessante. Deus, que tipo de mal Deus pode trazer, tá? Aqui me lembra um outro texto que é Isaías 45, 7, né? Ali diz assim que Deus forma a luz e cria as trevas e faz o mal, diz ali, né? Só que a palavra mal no hebraico, ela pode se referir tanto ao mal moral, obviamente, quanto ao mal como calamidades, castigos e tragédias, tá? Então, nesse contexto de Crônicas, 2 Crônicas 34, e também de Isaías 45, 7, quando fala que Deus seria o responsável por este mal, não é o mal moral. Por exemplo, se você ler ali, ó, o contexto de Isaías 45, 7 é Isaías 47, 14, tá? Você vê que o mal que Deus traria sobre Babilônia era qual mal? O Império Medo-Persa invadiria a Babilônia. E Deus, por meio do Império Medo-Persa, puniria a Babilônia por todas as suas maldades. Então aqui da mesma forma, neste contexto de Crônicas, Deus sim se utilizou de instrumentos humanos para punir, neste caso aqui, o povo de Israel. E um rei ímpio, anterior aqui a um rei justo, que trouxeram a maldade para o meio ali da nação, né? Então, distingo o mal moral do mal como castigo, calamidades, tragédias.
Deus pode sim usar de instrumentos humanos e enviar castigo sim para pessoas, tá? Agora, Deus não cria o mal moral. Até porque 1 João 5, né? Diz assim, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você tem 30 segundos para responder a próxima pergunta. Olha só. Quando Jesus voltar, o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Onde está na Bíblia isso? Fala aí. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Ali fala que os justos irão para o céu com Cristo e os ímpios serão destruídos. Então leia esse texto, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. 7 a 10. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Muito bem, professor. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus, Tito. Obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. A gente só tem que agradecer a você que tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade, você que já assiste a gente há muito tempo e manda as suas perguntas. Eu falo para você, não desista, continue perguntando. A qualquer momento a sua dúvida será respondida e a sua pergunta poderá ser pescada também. Você sabe que aqui sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade. Você pode acompanhar também os nossos programas todos pelo NT Play, a hora que você quiser, quando você quiser. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau.